Olá, caros amigos do Clube Militar. Hoje vamos ouvir sobre a história de um soldado americano que lutou na Guerra do Iraque entre os anos de 2003 e 2005. Seu nome é Jason Wayne Lemieux, sargento do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Infantaria. Durante a invasão do Iraque, durante o avanço para o norte de Bagdá, as regras de engajamento que me foi dado foi sendo reduzido à inexistência. Quando cruzamos a fronteira Kuwait e Iraque em Azubad, em março de 2003, estávamos operando de acordo com as orientações da Convenção de Genebra e, com exceção das disposições médicas, estávamos autorizados a atirar em qualquer pessoa que usasse um uniforme militar, a não ser que tivessem se rendido. No entanto, quando chegamos a Bagdad, foi-me dito explicitamente pela minha cadeia de comando que eu pudesse atirar em qualquer um que chegasse mais perto de mim, caso achasse necessário. Se essa pessoa não se moveu imediatamente quando eu a pedi para isso, tendo em mente que não falo árabe, o general da minha cadeia de comando disse que era melhor eles do que nós, e nos deram orientações que nos reforçavam essa atitude em todas as fileiras. Vi essa atitude se intensificar ao longo do meu tempo. Em janeiro de 2004, lembro-me de ter participado numa formação onde nos foi dada a nossa missão para o 2º destacamento. Eu estava sentado lá como um bom fuzileiro naval com minha caneta e papel, e nosso comandante nos disse que nossa missão era matar aqueles que precisam ser mortos e salvar aqueles que precisam ser salvos. Com essas palavras, ele deu o tom da implantação. No início dessa segunda implantação, nossas regras de engajamento permanente, se alguém tivesse que estar exibindo intenção hostil, tínhamos que agir antes que a força mortal possa ser usada. Não vou entrar no absurdo de perguntar para discernir o que está acontecendo na mente de outro indivíduo, exceto para dizer que era tarefa do fuzileiro naval determinar o significado de intenção hostil e ação hostil. Durante a ofensiva de abril de 2004, em que os ataques eclodiram em toda Anbar, minha unidade esteve envolvida em um tiroteio de 2 dias. Logo após o tiroteio estava em andamento, o mesmo comandante que nos dera a missão ordenou que todos vestindo um manto preto e um lenço vermelho exibiam hostilidade. Não vou entrar no absurdo de perguntar para discernir o que está acontecendo na mente de outro indivíduo, exceto para dizer que era tarefa do fuzileiro naval determinar o significado de intenção hostil e ação hostil. Durante a ofensiva de abril de 2004, em que os ataques eclodiram em toda Anbar, minha unidade esteve envolvida em um tiroteio de 2 dias. Logo após o tiroteio estava em andamento, o mesmo comandante que nos dera a missão ordenou que todos vestindo um manto preto e um lenço vermelho exibiam hostilidade. E isso significava que a intenção era uma ação hostil e seria baleado. Mais tarde, ele ordenou que todos nas ruas fossem combatentes inimigos. Lembre-se de um caso naquela tarde, quando chegamos a uma esquina e um homem iraquiano desarmado saiu de uma porta. Lembro-me do fuzileiro naval diretamente em minha frente levantando o fuzil e apontando para o homem desarmado. Então eu penso, devido a alguma razão psicológica, meu cérebro bloqueou os tiros reais, porque a próxima coisa que me lembro é de passar por cima do corpo do morto para limpar a sala de que ele saiu. Era um depósito e estava cheio de alguma versão árabe de Titus. Não havia armas na área, exceto a nossa. O comandante nos disse algumas semanas depois que mais de 100 inimigos tinham sido mortos, e tanto quanto sei, esse número inclui pessoas que foram baleadas por simplesmente andarem na rua de sua própria cidade. Depois do combate, o fogo acabou. As regras de engajamento da minha unidade foram mudadas para que os fuzileiros navais não precisassem identificar uma ação hostil para usar força mortal. Eles só tinham que identificar a intenção hostil. As regras também declaravam explicitamente que portar uma pá em pé em um telhado enquanto fala ao celular, segura binóculos ou sair após o toque de recolher constituía intenção hostil, e assim fomos autorizados a usar força letal. Na minha terceira turnê, as regras de engajamento eram mais rígidas, mas apenas existiu para que o comando pudesse dizer que havia regras de engajamento que estavam sendo acompanhados. Na realidade, meus oficiais disseram explicitamente a mim e a meus companheiros fuzileiros navais que se nos sentíssemos ameaçados pela presença de um iraquiano, deveríamos atirar neles, e os policiais cuidariam de nós. Por esta altura, muitos dos fuzileiros navais estavam na sua 2ª ou 3ª vez no Iraque e tinham sofrido um trauma psicológico tão grave
que atiraram em pessoas que claramente não eram combatentes. Houve um incidente quando uma bomba na beira da estrada explodiu, e alguns minutos depois, vi um fuzileiro naval começar a atirar em carros que estavam dirigindo a centenas de metros de distância e na direção oposta de onde a bomba explodiu. Estávamos muito longe para identificar quem estava nos carros e eles não representaram nenhuma ameaça para nós. Por tudo o que pude perceber, de pé a uns 20 metros longe dos fuzileiros e a cerca de 300 metros dos carros, estavam apenas motoristas que passavam. Foi tempo suficiente depois e longe o suficiente da explosão que as pessoas nos carros pudessem nem saber que nada até tinha acontecido, mas o fuzileiro estava atirando contra eles mesmo assim. Este fuzileiro naval, cujo melhor amigo havia sido morto em nosso último destacamento, também estava presente nos 2 dias de tiroteio que mencionei anteriormente. Observou o comandante que tinha nos dado a ordem de atirar em qualquer um na rua, e deu ordem para atirar em 2 senhoras que estavam caminhando e carregando legumes. Ele disse que o comandante havia lhe dito para atirar nas mulheres, e quando ele se recusou, o comandante atirou nelas. Então, quando esse Marine começou a atirar em pessoas em carros que ninguém mais sentia que estavam ameaçando, seguia o exemplo do comandante. Em geral, as regras de engajamento mudavam com frequência e eram contraditórias. Quando eram restritivas, eram frouxamente aplicadas. Tiroteios de civis que eram conhecidos não foram denunciados porque os fuzileiros navais não quiseram enviar seus irmãos de armas para a prisão, quando tudo o que eles estavam tentando fazer era proteger eles mesmos em uma situação em que foram forçados, sem ter como identificar seus camaradas. E sem uma missão clara pela qual vale a pena morrer, os fuzileiros navais viram as regras de engajamento como uma brincadeira ou uma tecnicalidade a ser trabalhada para que eles poderiam trazer um ao outro vivo para casa. Não são apenas os usos indevidos das regras de engajamento no Iraque indicando uma suprema incompetência estratégica, eles também são uma desgraça moral. As pessoas que os estabeleceram devem ter vergonha de si mesmas, e elas são apenas uma das muitas razões pelas quais as tropas devem ser retiradas do Iraque imediatamente. Jason Wayne Lemieux serviu de janeiro de 2003 até março de 2006. Ele tinha 25 anos. E assim termina mais um vídeo do Clube Militar sobre diários de guerra. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e comente. Até a próxima.